e dizer para vocês da importância que é a gente poder falar sobre os povos originários, né? Já que a educação formal não fala, as universidades tampouco, apesar de eu ter aberto a cota indígena na UF. Eu sou a primeira doutora em educação do estado do Rio de Janeiro, nascida no estado do Rio de Janeiro. E a UF foi fundamental nesse processo. Mas, infelizmente, eu também não vi nada sobre questão indígena lá, né? Então, na verdade, eu estudava o que a gente ia falar e colocava a questão indígena naquele momento, o que estava acontecendo na história e na educação. Então, a gente vai sempre furando, né, as bolhas e tentando colocar aquilo que todo mundo deveria saber, né? Porque dificilmente você vai ter um brasileiro que não tenha DNA indígena. Dificilmente. Apesar de todo o silenciamento da família, porque era vergonhoso você ter um índio, né, na família, não é isso? Uma índia, porque ela era brava, né? Ela era... Gente, isso tudo foram narrativas do colonizador. Só que, por favor, né, a gente está no século XXI. É fundamental hoje a gente entender que povos indígenas ainda hoje são tratados como se estivessem invadindo terra, quando na verdade essas terras são nossas. Para mostrar como é que as pessoas, né, dos povos originários refizeram a sua luta, tiveram que se mudar muitas vezes por conta da grande tsunami que nos atacou, né? Porque ainda no livro de história, eu sou professora de história, ainda se coloca o quê? Que o Brasil foi descoberto. Por acaso, né? Não teve nenhuma guerra que teve a bula intercoetera para acalmar os ânimos, né? Entre Portugal e Espanha, né? Ninguém nem fala sobre isso, né? Que foi anterior à chegada aqui. Então, na verdade, a gente precisa entender que essas narrativas construídas pelo padre José de Anchieta, vamos colocar a igreja que veio para cá, para fazer com que a gente não resistisse, para fazer com que a gente não falasse o nosso idioma, para falar que a gente não falasse a nossa religiosidade, a nossa cultura, mas ela permanece. E aí, não sei se todo mundo sabe, é importante reforçar aqui para os nossos rolezeiros. Araribóia é o primeiro fundador e o primeiro proprietário de terras do Brasil indígena. Eu vou dar até mensagem para você. E retomando, né, as palavras da Paris Marise, ou da equipe, esse rolê ele é extremamente importante porque a gente está construindo um outro olhar sobre a cidade de Niterói. Eu vou falar rapidinho, daqui a pouco a Marise vem e continua, que é o seguinte: se nós voltarmos, né, se a gente retomar essas memórias ancestrais que estão entrelaçadas e atravessam essa cidade, na verdade é onde nós estamos pisando hoje, onde era, né, a gente tinha uma ocupação dos povos do Sambaqui há mais de 10 mil anos atrás. Então pesquisas arqueológicas mostram que não havia essa ideia eurocêntrica de um vazio, de uma ausência de ocupação, né? Pesquisas recentes ao longo da lagoa de Itaipu mostram essa presença, né? E depois das transformações, das levas migratórias das populações, das dispersões, né, dos povos tupi-guarani, nós temos uma presença dessa população nessa região há mais ou menos, né, 2 mil anos atrás, né, 2 mil anos do tempo presente. E é muito importante a gente falar que o centro de Niterói, a gente tinha em Niterói a presença de 4 importantes aldeias. A aldeia de Reiri, ou Aldeia das Ostras, a aldeia de Acaraú, ou Acaraí, que é a aldeia
né, dos acarás, né, dos peixes. E a gente também tem a presença da aldeia de Curumuré. Essa aldeia seria exatamente onde nós estamos agora. Então, o centro de Niterói, né, seria essa aldeia. E a gente também tem a presença de uma outra aldeia, né, a aldeia de Morogoaçu. Então, é muito importante a gente pontuar isso. Antes do Brasil e antes da presença europeia, a gente tem povos originários vivendo, existindo nesse território, certo? Com 67 anos, meu joelho já está meio lá, meio cá, né? Bom, gente, antes de a gente falar locais mais contemporâneos, a gente tem que falar sobre uma história oral, ancestral, que não está em nenhum trabalho arqueológico, tá? A Baía de Guanabara, né? Baía de Guanabara, né? Ela foi visitada por vários povos indígenas. Povos hoje que estão lá no Xingu. Povos hoje que estão lá no Mato Grosso. Como, por exemplo, os Aueu Pitabi. Quem aqui sabe o que quer dizer Niterói? Águas escondidas? Tem certeza? Há controvérsia. Na verdade, o povo Aueu Pitabi, né, que os antropólogos depois chamaram de Chavante, eles adoravam botar nome nos outros que já tinha nome. É o processo de colonização. Eles chegaram aqui na Cobra Canoa. Alguém já ouviu falar da Cobra Canoa? A Cobra Canoa vai, assim como, por exemplo, os judaicos cristãos falam sobre o paraíso, expulso do paraíso, a cobra, né, a mulher, né? A gente também tem os nossos pensamentos de como a gente vem parar aqui. E a Cobra Canoa, ela vai falar sobre vários povos. Os Aueu Pitabi, os Iaualapiti, vários povos que chegaram aqui. A Cobra Canoa, ela vem do espaço, eles vinham dentro da cobra e ela desceu. Ela desceu e ficou na beira de uma grande lagoa de água salgada. E o povo Aueu Pitabi colocou esse nome de Iteró. Iteró, em língua chavante, quer dizer nossa terra. Aquele lugar que é para a gente viver, para a gente ser feliz e para a gente criar nossos filhos. Isso quer dizer Iteró. Iteró lembra vocês algum nome? Niterói, né? É Niterói, porque aí aportuguesavam, né? E virou Niterói, mas o nome era Iteró. E eles viviam aqui. Vocês vão ter algum trabalho arqueológico que vai falar sobre isso? Não. Isso é uma história oral que é pertinente ao povo. Qualquer chavante sabe disso. Qualquer Iaualapiti vai falar sobre isso. A filha do Álvaro Tucano, Dayara Tucano, esteve aqui. Nós fizemos um evento aqui, né? Fomos convidados para um evento de Niterói que falava sobre povos indígenas, né? Aconteceu no passado e tenta olhar com a visão de hoje. Eu já ouvi muita gente, porque eles foram traidores. Não é nada disso. Quando você está em minoria, você vai querer sobreviver. Se você não consegue sobreviver com o povo que está na maioria, o que você vai fazer? Você vai ter uma estratégia política, geopolítica, para você poder sobreviver com seu grupo. Foi muito difícil, porque eu sou carioca da Geometria e Turiaçu, então eu sou tupinambá.
Mas também é legal falar que a gente bebe sempre muito, né, das fontes das pesquisas universitárias para todos os rolês que a gente faz, obviamente. Mas vou passar aqui a palavra para a Marise. Mas vou dizer primeiro para vocês, né, que a UF, ela, na cota, ela foi pioneira com relação aos indígenas em contexto urbano, né? Porque quando você pega uma cota de universidade, ela está lá, alguns ainda pedem Rani, né? 3 pessoas, lideranças reconhecidas para dizer quem você é. Aí me diz uma coisa, nós nascemos no contexto urbano. Quem é que vai dar esse papel? A gente precisa de papel? A minha cara não diz nada. A minha luta não diz nada. Então, a UF não fez isso. Como é que foi o trabalho que eu tive que, para além do pré-projeto, né? Eu tive que fazer um memorial. Foi doloroso. Fazer um memorial revisitando a história da tua família é algo assim que alguns outros parentes que estão aqui, que também fizeram doutorado, estão fazendo doutorado, sabem a dor que é a gente ter que escrever sobre isso, mas é fundamental. É importante mais que as pessoas vão saber quem nós somos, qual é a nossa família, o que sofreu e o que sofre ainda. Porque tem muita gente que diz assim, você é peruana? Eu falo, não sou peruana, aliás, porque se eu for a Cusco, lá em Cusco o povo acha que eu sou peruana, né? E aí quando eu digo que eu sou brasileira, eles riem de tu eres cusquenha. Aí quando eu falo em português, pero te miras cusquenha. Aqui também me perguntam se eu sou peruana. Mas quando eu digo que eu não sou peruana, que eu sou brasileira, que eu sou indígena, a segunda pergunta é se eu sou índio de verdade. É doloroso. Isso é muito doloroso. Dizer, você fala a sua língua? Qual é a sua aldeia? Você nasceu na cidade, mas você é índio, né? Índio de verdade? Que haviam 70 mil estudantes indígenas matriculados no ensino superior brasileiro. E elas pertencem a centenas de etnias. Um aumento em relação a 11,4 mil registrados em 2009, ou seja, a gente está acessando muito mais as cotas hoje, né? A gente precisa, por exemplo, que as universidades entendam que os indígenas que vêm dos seus territórios não conseguem sobreviver com a bolsa, porque a bolsa é pequena e você não consegue ter aluguel, alimentação, transporte. Então, precisa ter um campus, como tem lá na Universidade da Bahia, eu estive lá agora há pouco tempo num congresso, que os indígenas moram lá. Eles vêm de territórios muito distantes. Então, essas são questões que a grande maioria não consegue perceber, que a cota, ela é vista a partir de como as pessoas que estão na cidade entendem as cotas. Então, essas são questões que tem que avançar porque isso ainda faz parte de uma cultura eurocêntrica, que não vê como é que é a realidade de povos indígenas. Quer seja dentro de uma aldeia, quer seja nas zonas que são chamadas de periféricas, né? Como a Baixada Fluminense, como se desloca, como garante alimentação, garante material, como é que é isso? Então essas são questões que, se a gente não tiver aqui dentro, vai continuar tirando o direito das pessoas. A gente vem observando, né, como a parente Marise falou, que a universidade ela vem se tornando gradativamente um espaço, né, de debate. A gente tem um número crescente de estudantes indígenas, e isso é muito importante porque a gente sabe, né, como o espaço acadêmico é um espaço eurocêntrico, pode ser um espaço de exclusão, né? Enquanto mais pessoas negras, indígenas e quilombolas chegam a esse espaço, a gente tem a garantia, né, de uma sociedade mais igualitária, menos eurocêntrica.
E eu quero falar especialmente da importância do Departamento de História da UF, na construção de um outro olhar sobre a história dos povos originários. Para quem não sabe, a gente tem, durante muito tempo na história do Brasil, uma perspectiva assim, como é que se falava dos povos originários? É o índio, ele está lá no passado, e como é que a gente tem uma viragem nessa abordagem, tá? E é muito importante a gente falar do papel de historiadores e historiadoras nesse contexto. A gente tem uma obra muito importante, que é uma obra da década de 90, chamada História dos Índios no Brasil. Essa obra é um esforço coletivo e essa obra traz uma outra visão. Qual é a visão? Olha, populações indígenas são protagonistas da história do Brasil. É justamente essa questão que também dialoga com o que a gente está fazendo aqui no rolê, né? Como é que um indígena como Araribóia, através das suas estratégias, através das suas lutas, né, ele funda uma cidade. A gente está falando de protagonismo, né, do protagonismo indígena na história. E a UF, no Departamento de História, a gente tem aqui no Rio de Janeiro surgindo pesquisas fundamentais sobre essa questão. Segue o rolezinho, saímos do campus da UF agora. Aí como foi sexta, eu trabalhei errado. Um dia? De um documentário chamado Território do Cocá. É um documentário, né, da Mites Carvalho, e ela queria discutir a presença indígena, né, na sociedade brasileira, mas o foco era pensar a independência do Brasil, né? Como é que as populações originárias fizeram parte desse projeto, e foi uma experiência muito legal, muito importante, para a gente trazer também um debate, um outro olhar. A gente pode falar, inclusive, desse cineasta, né, que se formou na UF, ele tem um trabalho muito interessante, né, que é o Alberto Álvares, ele é Guarani. Tuparaí, né? Guarani Andeva. Né? E ele é Guarani Andeva, e ele tem um trabalho assim muito importante, porque é um olhar originário no audiovisual, e esse olhar traz um enriquecimento, né? A quebra com esses padrões. A gente sabe também, né, que o cinema, ele também traz uma linguagem eurocentrada, né, uma linguagem que dialoga com o colonialismo. E quando a gente traz essa perspectiva de um cineasta indígena, a gente está dialogando com outras possibilidades, né? Em 2019, quando a UF abriu a cota, que eu fui para o doutorado, o Alberto veio para a questão do cinema, né? Então, e ele já era um cineasta, né? Então, tem muita coisa dele. Eu estava tentando aqui achar, porque ele coloca, né, os filmes dele. Ele tem um canal e ele deixa os filmes abertos para todo mundo poder acessar, poder levar para a sala de aula. Agora estamos indo para o MAC. Saracura, Una, que é aquela que tem a pele escura, né, escura ou preta, desapareceu, né? Isso aconteceu também com os flamingos, com as araras, com todos os tipos de animais, que quando os portugueses chegaram aqui, disseram: se algum lugar, está na Carta de Cabral, se algum lugar pode ser próximo ao paraíso, esse lugar é aqui. Eu acho que eles não gostavam do paraíso, porque destruíram o paraíso e colocaram o inferno. Porque hoje a gente tem aqui um calor infernal, né? Ele vai fazer um estudo sobre a importância dos manguezais na Baía de Guanabara, e é justamente essa luta, né? Porque havia, não sei se vocês sabem, havia um projeto durante a ditadura empresarial militar de aterrar, fazer um aterramento
que começava ali atrás ali na Avenida Brasil, né? Do cemitério do São João, São João Batista? Caju, obrigada. O cemitério do Caju, né? E até o Apimirim. Então, todo aquele território seria aterrado. Qual era o objetivo? Tirar populações, como as populações da Maré, né? Várias populações, e a ideia é que essas populações fossem transferidas da cidade do Rio de Janeiro para esse lugar, né? Era um projeto da ditadura empresarial militar, o Mário Andreasa, da presença do início, e esse projeto impactaria diretamente os manguezais que ainda resistiam. É nesse processo que surge a APA de Guapimirim, né? Que a APA ainda concentra parte dos manguezais, né? Que ainda existem no Rio de Janeiro. Aí o pessoal subindo. Agora para a última parada que é no MAC. É um grupo grande, bacana. Tem muitos, tem a Capixi, Guajajara, tem muita gente boa fazendo arte, né? E são indígenas e literatura. Como Levi Cury. Gente, olha só, literatura, a gente tem tanta gente. E aí o colégio me bota na literatura a única indígena Eliane Potiguara. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. A Eliane é importante, sim, mas tem muito mais. E aí botava assim, outros escritores de literatura, 3, 4 professores falando do mesmo assunto. Cacaverá, nossa. Acabei de comprar um livro do Cacaverá agora. Então, na verdade, é isso. Pesquisem, vai lá na estante virtual. Eu compro muito livro lá, porque são livros de segunda mão, muito mais baratos. Às vezes tem um livro lá que é, cara, 300, 400 reais, livro usado, mas é livro que não tem mais em lugar nenhum. Então é importante para pesquisar, então a gente compra. Vai lá, coloca livro, escritores indígenas. Vai aparecer um monte de coisa ali que vocês podem usar, podem olhar, né? E estudar, né? Porque é isso, comprem livros. Uma quantidade imensa de mais de 350 povos que têm fenótipos diferentes, estão em biomas diferentes, no mesmo balaio, não cabe. Então, a gente tem que parar com isso. Nós somos povos originários, não detesta esse negócio de indígena. Porque a gente tem que dizer de onde nós somos daqui. Ninguém chegou aqui primeiro que a gente. Nós somos povos originários, estamos em todos os biomas do Brasil, de Pindorama e em Abiaiala, o nome do nosso continente. Nós estamos em toda a Abiaiala. Todo esse território é território de povos originários. Nós somos milhares de etnias, né? Que pode mostrar muito bem essa pluralidade, porque, como eu disse, pluralidade é algo que nos define e é algo que faz a gente crescer. Então, eu estou aqui muito feliz hoje de ter tantos parentes aqui hoje para a gente poder dizer, olha, nós somos diferentes, mas temos uma luta que nos unifica. Aveté, muito obrigada por evento para quem luta. Olá, boa tarde. Eu sou Marise Guarani, sou professora de História e sou do Rolê Carioca, né? Então, primeiro dizer para vocês que quando eu entrei para o Rolê, eu percebi que essa é a melhor sala de aula que você pode ter, né? Porque você ressignifica territórios, né? E coloca a questão negra, a questão das mulheres, a questão indígena, enfim, todos aqueles que são apartados da história. Então, para mim, isso é gratificante como profissional. A questão também é que eu sou muito na questão dos instrumentos pedagógicos. E eu tenho projetos, por exemplo, Agosto Indígena, que já tem mais de 10 anos,
num CIEP que eu trabalhei, né? Hoje eu estou aposentada da rede estadual, mas é um projeto que trabalha com centro de interesse. Os alunos não são obrigados a estarem lá, mas eles vão porque acham importante saber sobre a população indígena. E aí, por conta disso, a gente trabalha ao longo do ano, começa em março, vai até novembro, e pasmem, a grande maioria dos alunos que passam para as universidades federais são alunos que estão no projeto. Então isso é gratificante, porque na verdade eles percebem ali que a história que é contada pelos livros didáticos não é a história verdadeira, né? Então a gente vai ressignificando também esses espaços. Então é isso, a gente precisa garantir mais esses debates, e a pluralidade é que faz a gente avançar. Tudo que é um pensamento comum que não muda faz a gente estagnar. É isso. Chuté, né? Chuté, bom dia para todos, todas e todes. Meu nome é Silene Curi, eu sou do povo Curi, né? Eu sou professora de educação básica, eu sou pesquisadora, sou historiadora, e nos últimos tempos, né? Eu com os meus parentes, né, principalmente a Marise, o Guarani, o Levi Curi, a gente vem fazendo uma reflexão e atuando, né, para a gente dar mais visibilidade para as histórias e memórias dos povos originários em contexto urbano. Eu atuo na Baixada Fluminense e eu também atuo em vários territórios, porque qual é a nossa grande questão no tempo presente? Que os povos originários tenham as suas memórias e histórias reconhecidas. No Rio de Janeiro, né, em Niterói, a gente tem uma diversidade, né, indígena, né, em contexto urbano, que isso precisa ser recuperado. Para além das memórias, a gente tem um movimento indígena muito atuante. O que a gente quer? A gente quer que essas memórias, essas histórias tenham mais espaço. A gente está falando institucionalmente, por exemplo, a UF, a Universidade Federal Fluminense, ela é uma instituição muito importante no sentido de construir uma política de cotas, no sentido de construir uma discussão, né, sobre essa presença indígena em vários departamentos, né? Então, o que nós queremos, né, enquanto indígenas em contexto urbano? Que as leis, que a Lei 10.639, a Lei 11.645, sejam implementadas, né? A gente precisa, faz parte da luta indígena, que essas leis garantam, né, o ensino dessa história e memória nas escolas, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que os indígenas não sejam pensados como pessoas que estão lutando e agindo no passado. Nós estamos no presente, nós estamos nas universidades, nós estamos escrevendo, nós estamos pesquisando, e nós queremos o protagonismo, né? Que as nossas histórias sejam contadas na nossa perspectiva. E é isso. Sente a luta! Sente a luta!